Boa noite! Sejam todas bem-vindas! Mais um domingo de live. Eu estou muito feliz por estar aqui por mais esse momento juntas, um momento de transformação, um momento de autoconhecimento. E para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento humano feminino desde 2015. Eu sou Thalita Mesomo Sarabia. Eu sou especialista em ajudar as mulheres a se superarem e se tornarem mulheres mais felizes através de um método que ajuda as mulheres a tomarem mais consciência de quem elas são, um método que ajuda elas a se tornarem mulheres protagonistas, mulheres com autoconhecimento, mulheres com potencialidade, para que elas realmente realizem os sonhos do coração delas, vivam uma vida com mais alegria, uma vida com mais satisfação. Então, gente, é muito bom, eu amo, eu sou completamente apaixonada pelo desenvolvimento humano feminino, pelo processo, e as transformações assim são lindas, lindas, lindas. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Muitas pessoas, as mamães, as mulheres principalmente, elas acabam não sabendo quem elas são. Por quê? Porque são muitos papéis que a mulher tem, Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é funcionária, ela é esposa, ela é filha, ela é amiga. Então são tantos papéis que a mulher precisa desempenhar que muitas vezes ela acaba não sabendo quem ela é. Ela acaba não sabendo o que a faz feliz, o que a motiva a viver. Então, por isso, gente, é muito importante um processo de autoconhecimento para a gente poder realmente se potencializar. O autoconhecimento é fundamental para a gente ser muito mais feliz. Então não tem como a gente falar de felicidade se a gente não ter um autoconhecimento. Antes de eu começar a falar, quem separou aí a Bíblia, o papel e caneta na mão, porque eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho, na identidade de vocês, no propósito de vocês, para que realmente haja uma prosperidade na nossa vida. A gente precisa se conhecer. E para o processo de autoconhecimento, é muito importante haver reflexão, reflexão de quem nós somos. E para começar, gente, essa live, eu preciso falar que existe uma pirâmide que forma o indivíduo. Na semana que vem, eu já vou ter aqui na live para vocês, eu já vou ter aquele flip chart que eu tô sentindo falta para poder conversar aqui com vocês. Então, como eu não tenho ainda o flip chart, eu vou desenhar aqui agora para vocês a pirâmide, que é a pirâmide que forma o indivíduo, tá? Olha a minha pirâmide, não ficou bem certinha, mas só para vocês entenderem a pirâmide que forma o indivíduo. Ser, fazer e ter, tá? Então, essa é a pirâmide que forma o indivíduo. Então, o ser, gente, que forma a nossa persona é a nossa identidade. É a nossa identidade. O fazer, tô escrevendo aqui para mostrar para vocês. O fazer é a nossa capacidade. E o ter é o merecimento. Deixa eu anotar aqui que eu já vou mostrar para vocês a pirâmide que forma o indivíduo, tá? Então, olha só. A pirâmide que forma o indivíduo é o ser, que é a identidade, o fazer, que é a capacidade, o ter, que é o merecimento. O que acontece? Acontece que muitas pessoas não sabem quem elas são. Muitas pessoas não sabem a capacidade que elas têm de fazer algo.
e, consequentemente, elas não têm uma crença que é fundamental, que é a crença de merecimento. Então, para que a gente prospere na vida, e a prosperidade, gente, não tem nada a ver só com riqueza de material, com bens, com dinheiro. Prosperidade tem a ver com alegria, a paz, o amor, enfim, com tudo de bom que existe dentro do ser, né? Não só a riqueza em espécie, né? Não só o dinheiro. Então, para a gente prosperar, a gente tem que ter clareza dessa pirâmide que forma a nossa individualidade. Muitas pessoas não sabem quem são. Por isso, é muito mais difícil de viver uma vida próspera, de viver uma vida feliz. Por quê? Porque não sabe quem é, não sabe o que gosta, não sabe o que te motiva a viver, não sabe o seu propósito aqui no mundo. E por isso, gente, não tem como viver uma vida feliz se a gente não sabe quem nós somos, né? Para que nós existimos. Então, é muito importante todas vocês agora pararem para refletir numa única pergunta agora. Quem é você? Quem é você? Você precisa saber quem é você, né? Gente, eu comecei ali me apresentando, que eu sou Thalita. Gente, quem eu sou? Né? Eu posso falar para vocês aqui uma apresentação minha, que eu sou Thalita, apaixonada pela vida, apaixonada pelos animais. Eu sou completamente apaixonada pelo desenvolvimento humano feminino. Me motiva a viver todos os dias. Quando eu acordo, eu já agradeço porque eu acordo com saúde. Então me motiva a viver, cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar de mim. Então, gente, nós temos que saber quem nós somos. Eu sou uma mulher temente a Deus. Eu sou uma mulher que eu acredito verdadeiramente que todas as pessoas desse mundo, todas nasceram para ser felizes. Qualquer coisa que não é felicidade na nossa vida, que não é saúde, que não é alegria, que não é abundância, que não é paz, é disfunção. E toda disfunção merece, toda disfunção deve ser tratada. Então, por isso, a primeira pergunta para vocês é: quem é você? Sim, é verdade. Essa pergunta tem muita relação com o legado da vida também. Como você quer ser lembrado no mundo? Perfeito, exatamente. Eu também faz muito sentido isso pra mim. E aí, gente, a gente precisa saber uma coisa muito importante. Eu mostrei aquela pirâmide lá pra vocês, né? A pirâmide que eu desenhei aqui. A pirâmide, né, que forma o indivíduo, vou até mostrar de novo, que começa na identidade de quem eu sou no mundo, a minha real identidade. E, gente, eu preciso falar para vocês que lá na Bíblia, eu como cristã, lá na Bíblia tá escrito lá em Efésios, tá escrito em Gênesis 1:27. Tá escrito assim: você é a imagem e semelhança do Criador. Então vocês precisam ter sempre essa clareza de que você é a imagem e semelhança de Deus. De Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, Ele te fez para ser feliz e para prosperar. Só que muitas vezes as pessoas nem sabem, tá? Quem elas são e muito menos que elas são a imagem e semelhança de Deus. E aí, gente, o que eu gosto muito de falar para vocês é que se nós somos a imagem e semelhança de Deus,
Nós possuímos dentro de nós uma centelha divina de amor, bondade, capacidade, humanidade. E essa centelha divina faz com que nós, seres humanos, somos capazes, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós temos o quê? Capacidade. Não existe hipótese alguma de você não ser capaz de realizar nada na sua vida. Você é capaz de realizar absolutamente tudo o que você desejar. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele já te fez capaz. Deus, ele te fez capaz. O que te impede de fazer algo são as crenças que você coloca, são as crenças que você tem na tua vida. O que são as crenças? É tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta, que te impede de ir além, que te impede de prosperar. Então, toda vez que você tem essa crença que você não é capaz, que você não consegue, que é difícil, que você não vai conseguir, isso tudo está relacionado ao seu fazer. E não existe essa possibilidade. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar muito, tá? Fortalecer a sua identidade, fortalecer o teu autoconhecimento, para a gente poder trabalhar, para eliminar esses impedimentos que te impedem de ter o merecimento, que é aquela pirâmide do ter. O ter é merecimento. E uma coisa muito importante é que as pessoas, elas querem começar pelo ter. Ah, eu quero ter um marido maravilhoso, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um cara que me ama, que me aprove, que me aceite, que seja um cara fiel, leal, carinhoso. Eu quero ter uma casa linda, eu quero ter um filho, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. As pessoas querem começar pelo ter. Gente, o ter começa pela sua essência. Para você ter, você precisa começar pela sua identidade, de quem você é. Quem você é no mundo. Quem você é no mundo é muito profundo e também está ligado com os seus valores. Será que você está agindo de acordo com os seus valores para você realizar todos esses desejos que você tem no seu coração? Para você ter a vida que você deseja? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento, para que você de fato viva a vida que você nasceu para ter. Então, quem é você? A primeira pergunta, né? Eu espero que vocês todas tenham feito e colocado aí. Agora, qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Gente, você precisa saber qual é a tua paixão no mundo, o que te motiva a viver, né? Eu falei ali, gente, que eu sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento feminino, eu sou apaixonada pela vida. Lutar para viver aumentou muito o meu amor pela vida. Então, gente, eu sou completamente apaixonada por viver. Eu acordo todos os dias muito grata a Deus e feliz por mais um dia de vida. Então a gente tem que saber qual é a nossa paixão. Eu sou apaixonada pelos animais, gente. Hoje mesmo eu estava indo pra chácara almoçar com a minha família e tinha um cachorrinho na rua e eu falei, amor, para o cachorrinho, quero pegar o cachorrinho. E meu marido, ele já sabe, ele já me conhece, ele pegou e parou o carro e a gente pegou, eu tenho dentro do meu carro um monte de ração que eu pego para doar para os cachorros, e daí a gente parou, colocou ração pro cachorro. Quando a gente viu, o cachorro tava cheio de carrapicho, e a gente ficou ali uma meia hora, nós dois, tirando o carrapicho do cachorro da rua. Então, gente do céu, só o meu marido, eu falo que eu tenho um marido que é abençoado por Deus, assim, eu falo que eu sou muito abençoada. Deus me deu um marido assim que é tudo de bom pra mim. É um marido que, nossa, com todas as características que eu visualizei, que eu sonhei, que eu mereço. E aí a gente ficou uma meia hora ali tirando os carrapichos, e aí eu virei assim
Entrei no carro e fiquei olhando, eu falei, ai gente, como eu quero ter um lugar para, né, para levar esses cachorros, como eu quero ter um espaço, e eu acredito verdadeiramente que eu vou realizar esse sonho, né, que é a nossa crença de merecimento. Eu sei que eu tenho capacidade, eu sei a minha real identidade para realizar esse desejo do meu coração, que é ter um lugar, uma chácara para poder levar esses cães que eu tanto amo. Então eu sou apaixonada pelos animais. Então qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Eu falei aqui que eu sou apaixonada pelos animais, que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano feminino. Então, gente, qual é a tua paixão? Você precisa saber qual é a sua paixão. A outra pergunta, segunda pergunta. E aí, gente, outra coisa que tá na palavra de Deus, em Efésios, no versículo 1:5, tá escrito assim: em amor nos predestinou para sermos adotadas como filha, como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Gente, olha só, vou ler de novo. Olha só, em amor nos predestinou. Nós somos feitas de amor, gente. Ele nos predestinou. Desde antes mesmo do ventre da nossa mãe, ele já sabia tudo a nosso respeito. Então, em amor nos predestinou para sermos adotadas como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. E, gente, agora eu vou compartilhar com vocês o que significa filho. Olha lá, o F é de fortaleza. O I, ou seja, fortaleza é uma característica de Deus. Deus é forte. Então você tem essa característica de Deus em você. Filha, amada, predestinada, com propósito. Então, filha, olha só. O F de fortaleza. E aí, gente, filha, né, que Deus nos colocou, Deus, ele na palavra de Deus fala, nos predestinou para sermos adotadas como filha. Fortaleza. O F é de fortaleza, ou seja, uma característica de Deus que nós temos em nós. Nós somos fortes, nós somos corajosas. Na própria palavra de Deus fala, seja forte e corajosa. Então, o F é de fortaleza. Depois, o I de filha é imparável. Ou seja, você é uma mulher imparável. O que significa isso? É aquela mulher que ultrapassa todas as dificuldades sem parar. Ela é imparável. E essa é uma característica muito forte que nós temos. Né? Toda mulher, eu sempre digo que nós mulheres, a gente só sabe a nossa força quando a gente precisa ser forte. E muitas vezes a gente passa por aqueles desafios que você fala assim, meu Deus do céu, não vou conseguir, não vou aguentar, tá difícil, tá pesado, tá ruim. Você fala assim que você não vai aguentar. Mas aí você tem essa característica de Deus que é imparável. Você não vai parar. Você vai descansar e você vai ir, nem que seja rastejando, mas você vai. Porque a mulher imparável, ela ultrapassa todas as dificuldades. E essa é uma característica que nós, como filhas de Deus, temos em nós. Outra coisa que o significa do L, de filha, livre. Livre, ou seja, nós temos o livre arbítrio, nós somos livres das prisões da nossa mente, nós somos livres de tudo aquilo que nos impede de prosperar, de ser alegre, de sorrir, de viver uma vida plena e abundante. Somos livres. E para isso, gente, é importante o autoconhecimento, porque o que nos impede de viver uma vida próspera, abundante, é o quê?
as crenças que limitam a gente de realizar os nossos sonhos. Quando você fala que você não pode, que é difícil, que você não consegue, quando você se inferioriza, quando você se critica. E dentro de nós, gente, existem dois estados internos. Um que é o estado interno de graça. O estado interno de graça, que é o estado quando você não se compara, não se inferioriza, não se critica, não julga o outro, não se julga. Esse estado interno de graça, quando você vive em gratidão, quando você vive bem, quando você tá, aconteça o que acontecer, você está plena, você está bem. E a gente pode escolher. Nós podemos escolher o estado interno que queremos viver. O outro estado é o estado interno de sofrimento. O estado interno de sofrimento é quando você se compara, é quando você se inferioriza, é quando você critica o outro, é quando você se critica, é quando você só vê os seus defeitos, é quando você só vê o defeito dos outros, é quando você não reconhece quem você é no mundo. Então, quando você faz isso, você não é uma pessoa livre. Só que a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos fez, é uma característica de filha, né? De filha. Então, livre. E nós temos o livre-arbítrio para escolher em qual estado interno que nós queremos viver. Nós queremos viver num estado interno de sofrimento ou num estado interno de graça. Temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Herdeira, né? Do H de filha. Gente, nós somos herdeiras. O nosso pai é dono do mundo. Já imaginou que Deus é o pai, é o seu pai, e ele criou o mundo, ele criou o mundo. Então, nós, né, ele já é uma promessa dele, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando ele fala na passagem de Deus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, quando ele fala de abundância, a abundância de paz, de amor, de alegria, de esperança. A abundância de você poder levar alegria para o mundo, de você poder levar esperança para o mundo é quando você tem tanto que você compartilha com as pessoas. Você tem tanto que você transborda na vida das outras pessoas. Essa é a abundância e é isso que ele prometeu para as nossas vidas. Só que o que nos afasta disso, da abundância, é o estado interno que a gente escolhe viver. O que nos afasta dessa abundância que Deus já deu para nossas vidas é o que nós escolhemos dentro de nós. É aquele estado interno de sofrimento que a gente escolhe viver. Quando a gente se critica, quando a gente critica o outro, quando a gente se julga, quando a gente julga o outro. É quando a gente não reconhece o que de bom que nós fazemos no mundo. Só que aí, gente, o filha é herdeira, você é herdeira, então tome posse do que é seu. A gente tem que tomar posse do que é nosso, porque na palavra de Deus fala já isso. Então, filha, o H do filha é de herdeira. Então tome posse, porque o seu pai é dono do mundo e ele já te fez para que realmente você já tem, você só precisa tomar posse. Tá? Posse de tudo que é teu. E o A de filha é amada. Gente, você é amada incondicional. Vocês já pararam para pensar que nós somos tão amadas, nossa, me deu calor. Nós somos tão amadas que Deus, ele nos fez única. Ele não nos fez como em espécie, em várias. Ele nos fez única. Então você é a única, é a imagem e semelhança do Criador. Ele te fez única e especial. Então a gente tem que ter isso. Por quê? Porque ele nos ama. E esse amor de filha, né, que tá aqui, que significa filha, esse amor de filha é um amor incondicional. Não é o que você faz, né, que determina quem você é, que determina a sua identidade. Não é o que você faz, é aquilo que você é a imagem e semelhança e é amada
Do jeito que você é, você não precisa fazer nada para Deus te amar. Ele te ama incondicional. Então você precisa saber disso. Porque o Filha, né, o Filha, onde eu li aqui para vocês em Efésios, que em amor nos predestinou para sermos adotadas como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Filha, gente, imagina só, né, você pensar o quanto, eu imaginar assim, o quanto que Deus me ama, gente, esse amor que ele deu, né, Deus nos ama, que ele deu o único filho por nós. Então, pensa, gente, é um amor tão grande que ele tem pelas nossas vidas, que esse amor, quando você sente verdadeiramente esse amor que Deus tem por você, você ultrapassa todo sofrimento, você ultrapassa todo o desafio da sua vida. Sabe por quê? Porque esse amor, quando você é capaz de sentir o amor que é incondicional pela sua vida, você entende que Deus, ele te ama, e por ele te amar, ele sabe que você é capaz de superar tudo que você está passando na sua vida. Ele sabe que você tem capacidade para isso. E Deus, quando ele percebe que você não é capaz, ele vai lá e te capacita. Ele vai lá e te dá força. Ele vai lá e te dá autoridade para você superar. Só que para isso, gente, nós precisamos ter a clareza dessa identidade. Nós temos que ter o autoconhecimento de quem nós somos. Só que, gente, o que eu tô passando aqui para vocês, se vocês realmente terem essa clareza do quão amada vocês são, filhas importantes, porque antes mesmo, né, na palavra de Deus fala que antes mesmo de formá-lo no ventre da sua mãe, ele escolheu você. Então ele já escolheu a gente antes mesmo da gente nascer, ele já sabia. Então pensa só o amor tão grande que ele tem por nós antes mesmo da gente nascer. Então, gente, eu pensar no amor que Deus tem por mim é algo assim que me faz feliz todos os dias. Acordar com amor, sabe, sabendo que Deus me ama, que ele me amou e que a graça dele me basta. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso fazer nada por ninguém, porque ele me ama incondicional. E é libertador quando a gente entende isso. É felicidade quando a gente entende isso. E isso é possível para todas nós. Para todas nós, como eu falei anteriormente, qualquer coisa que não seja felicidade, prosperidade, abundância, alegria, paz, amor, felicidade, qualquer coisa que não seja isso é uma disfunção. E a gente precisa tratar, E aí, gente, quando a gente entende, né, que não são os rótulos que nos definem, a gente não pode se deixar rotular por aquilo que falam, né? Eu gosto muito do exemplo que fala na palavra de Deus, eu não lembro agora, mas é a história de Davi, que Davi venceu Golias, né? E aí falaram lá pra ele assim: ah, mas você não vai conseguir vencer o gigante que era o Golias, você não vai conseguir, né? O Saul falou pra Davi. E Davi, ele não tava se importando com o tamanho dele. Ele falou: não, né? Deus vai me capacitar, eu vou conseguir vencer o gigante. E aí ele foi lá e ele venceu o gigante. Ele conseguiu vencer o gigante com uma pedra. Então, gente, nós precisamos ter consciência de que Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele, e que não são os rótulos que nos definem. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu recebi alguns rótulos.
E todas nós recebemos alguns rótulos. E esses rótulos que colocaram em nós, muitas vezes é o que nos impede de viver a prosperidade. E aí eu separei alguns rótulos para que você se torne livre do que falaram para você. E você vai trazendo também a tua consciência. Porque, preguiçosa, burra, brava, chata, procrastinadora, mão de vaca, nervosa, irritada, mal-humorada. São rótulos que muitas vezes as pessoas colocaram em você e esses rótulos te impedem de prosperar. Esses rótulos, eu lembro que a minha mãe falava assim, ai, você é chorona. E, gente, eu sou mesmo. E eu falo pra vocês que eu poderia ter ficado, sabe, como rotulada, assim como, ai, chorona, chora por qualquer coisa. Hoje, com o autoconhecimento que eu desenvolvi, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade, que eu tenho muita empatia, tá? E que por isso eu tenho muita compaixão no meu coração. E aí eu choro mesmo, e eu vejo isso, eu não vejo como o chorar como uma fraqueza. Eu não vejo isso. Mas por muitos anos eu via chorar como uma fraqueza. E não é. Chorar é uma força, é um ato de força. Então, eu tô compartilhando aqui com vocês um rótulo que eu poderia ter falado não, eu não vou, eu não, sabe? Eu poderia ficar presa nisso. Poderia falar, não, eu me limitar por causa disso. E, gente, hoje eu trabalho com processo feminino, eu escuto histórias e muitas histórias eu me emociono de ouvir. Eu sou apaixonada por histórias e muitas eu me emociono, eu não vejo problema nenhum. Se a pessoa tá me contando uma história e ela chora, por que eu não posso chorar? Eu pego na pessoa, conforto, dou um conforto assim e posso chorar. Claro que eu não vou lá me debulhar de chorar junto, porque senão eu não vou conseguir ajudar. Mas eu vejo isso como uma força. Eu consigo ter empatia, eu consigo ter amor, compaixão pelas pessoas, por isso que eu tenho. Que muitas vezes eu poderia ter me rotulado e ficado como algo ruim na minha vida. Então, olha, quais foram os rótulos que colocaram em você? Você é fraca, você não é capaz, você é burra, você não entende as coisas, você deixa tudo pra depois. Quais são os rótulos que as pessoas colocaram em você? Porque toda vez que você tem um rótulo, isso te afasta da sua identidade, isso te afasta daquilo que você nasceu pra ser, pra viver. Então pense aí, quais foram os rótulos que colocaram em você? E aí, gente, pra gente finalizar a nossa live, eu queria muito compartilhar com vocês que, olha só, na palavra de Deus fala assim, eu sou a videira, vós sois o ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, gente, com Deus todas as coisas são possíveis. Então, Deus é a videira, nós somos os ramos. Então, quando a gente permanece em Deus, tudo é possível. Então, a gente dá frutos quando a gente acredita em Deus. Quando a gente tem uma espiritualidade, tá? E aqui eu não tô falando de religião, tá? Eu estou falando da palavra de Deus, mas que você busque a tua espiritualidade. Porque afinal, gente, pessoas espiritualizadas é cientificamente comprovado. Pessoas que se espiritualizam, que buscam Deus, são pessoas mais felizes, são pessoas mais otimistas, que se recuperam mais fáceis de doenças físicas e de doenças emocionais. Então a gente precisa buscar Deus. A gente precisa se conectar com a nossa espiritualidade, com Deus. Se a gente quiser viver a alegria, gente, porque é uma alegria tão grande que Deus nos proporciona quando a gente entende que tudo tem um propósito, tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. E quando a gente aprende a descansar em Deus, quando a gente vive uma vida com Deus,
verdadeiramente com Deus, de dedicar tempo de oração, de buscar, de ler a palavra, de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem no ouvir. Quando a gente faz isso, a gente entende, a gente consegue superar as adversidades da vida, porque a gente entende que tudo que acontece tem um propósito e que existe um bem oculto em todo o mal, E aí, gente, é incrível e sobrenatural a paz que Deus nos dá quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente está buscando Deus. Então, eu queria muito, que vocês entendessem, o quão única e exclusiva você é, mas que acima de tudo, vocês não esqueçam de buscar Deus, porque todas as coisas são acrescentadas. Mas não é só por acrescentar. Você não tem que buscar Deus só por esperar algo. Você tem que buscar Deus porque você quer andar do lado de Deus, porque você quer aprender com Deus, porque você quer ser cada vez mais parecida com Deus, porque você quer ajudar através da palavra de Deus. Você quer transbordar na vida das pessoas. Por isso. Então, a minha tarefa de hoje para vocês, gente, eu espero que eu tenha ajudado nessa questão da identidade de vocês e que vocês realmente ativem a identidade de vocês, que é a imagem e semelhança de Deus, e que não existe possibilidade nenhuma de você não ser boa e de você não ser capaz e de você não realizar tudo o que você desejar. Porque Deus nunca vai colocar no nosso coração um desejo que nós não somos capazes de realizar. Então tudo é possível. E eu gostaria que você ativasse cada vez mais essa identidade, tá? E para isso, gente, a tarefa que eu vou deixar para vocês fazerem essa semana é que vocês leem Provérbios, o livro de Provérbios na palavra de Deus, tá? Leiam o livro de Provérbios, tá? Essa semana, essa vai ser a minha tarefa para vocês essa semana, para que vocês ativem a espiritualidade e a identidade de vocês, para que haja prosperidade na sua vida, em todos os âmbitos. Então, gente, é isso que eu compartilho para vocês.